Boa tarde, dona Ana, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de ciências de hoje, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o universo, né? Relembrar um pouquinho do conteúdo. Primeiramente, o conteúdo de vocês aí é sobre matéria e suas propriedades. Primeiramente, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. A matéria ela é formada por átomos, que são as menores partículas que nós encontramos aí no universo. Esses átomos, eles vão se unir formando moléculas. As moléculas se unem e formam substâncias. Propriedades da matéria nos ajudam na identificação de uma substância. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Cada tipo de matéria pode apresentar uma ou mais características, que podemos chamar de propriedades. As propriedades da matéria estão divididas em dois grupos, as gerais e as específicas. As propriedades gerais são as características que toda matéria apresenta, independentemente de seu estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. A primeira delas é a inércia. Uma matéria sempre manterá seu estado de repouso ou movimento, a menos que uma força externa haja e modifique o seu estado. A massa, de uma maneira geral, a gente pode dizer que é a quantidade de partículas que forma essa matéria. O volume é o espaço que toda a matéria que possui massa ocupa. A impenetrabilidade diz que duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Para que uma matéria ocupe aquele espaço, a outra precisa sair. A compressibilidade é a capacidade da matéria diminuir seu volume quando uma força é aplicada. A elasticidade é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando for esticada ou comprimida. E a divisibilidade é a capacidade que a matéria possui de se dividir inúmeras vezes, sem haver modificação de sua composição química. Já as propriedades específicas, elas podem estar presentes em alguns tipos de matéria, e em outros não. Isso vai depender da matéria em questão. Entre as propriedades específicas, a gente tem as propriedades organolépticas, que se caracterizam por estimular pelo menos um dos 5 sentidos, como por exemplo, o sal de cozinha, que estimula o paladar, o som de um ovo fritando estimula a nossa audição. Ao tocar num cactus, percebemos que ele espinha, por causa do nosso tato. Quando observamos fogos de artifício queimando, ou o cheiro de um limão sendo espremido. As propriedades químicas caracterizam a transformação de uma matéria em outra. Chamamos esse processo de fenômeno químico. Para que isso ocorra normalmente, precisamos submeter a matéria a determinadas condições, como temperatura, pressão, catalisadores, enfim. Uma matéria só se transforma em outra quando apresenta uma característica química em comum, como os átomos do mesmo elemento, por exemplo. Se quisermos transformar leite em queijo, é possível, mas ferro em ouro, não. As propriedades físicas são demonstradas em experimentos. A solubilidade é a capacidade que certa matéria tem de dissolver outra, por exemplo, a água dissolvendo o açúcar. A densidade é a relação entre massa e volume, ou seja, quanta matéria forma aquele corpo. O ponto de fusão é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser totalmente líquida. O ferro, por exemplo, deixa de ser sólido e passa a ser líquido quando atinge 1535 graus Celsius. O ponto de ebulição é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa. O metal mercúrio, por exemplo, ele deixa de ser líquido e passa a ser gasoso quando atinge 356,9 graus Celsius. A tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto de outra. Quando uma pedra é arremessada no vidro, ele se quebra, ou seja, a pedra é mais tenaz que o vidro. E dureza é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Por exemplo, o diamante é usado para cortar vidros. O diamante é mais duro que o vidro, mas ele não é mais tenaz que ele. Concluindo então, as propriedades gerais estão presentes em todo tipo de matéria, e as propriedades específicas podem variar de uma matéria para outra. E aí nós vamos para as nossas atividades experimentais. É uma atividade bem simples, que nós vamos fazer uma balança em casa. Vocês vão pegar aí um cabide. Nesse cabide vocês vão pegar objetos, né?
e vão ver qual objeto tem mais massa. Vocês vão colocar aí um peso nesse objeto e vão medir, né? Vão estar pesando aí. E depois, conforme as perguntas, vocês vão estar respondendo aqui o relatório de vocês. Depois nós temos as questões aí para aplicar o conhecimento. Na questão 1, vocês vão assinalar a opção que não é uma propriedade geral da matéria. Vai ser a que está errada. Na questão 2, vocês vão assinalar um X, vocês têm um pedaço de isopor, quando colocado na água, ele fica na superfície. Mas se jogarmos um pedaço de ferro, mesmo ele vai descer até o fundo. A que propriedade nós estamos se referindo a esse material? Vamos assinalar um X. Na questão 3, vocês também vão assinalar um X na opção correta. E agora nós vamos para outro conteúdo de vocês. Como vocês estudaram aí sobre a matéria, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, nós vamos entrar para os estados físicos da matéria, que são os que nós encontramos na natureza, que são eles: sólido, líquido e gasoso. E nós também temos o quarto estado da matéria, que é o chamado plasma. O plasma, ele é um estado onde o gás ele encontra-se ionizado. E aí como que ele é formado? Onde nós encontramos o Sol e as estrelas são formadas basicamente pelo plasma. A nossa televisão ela é formada pelo plasma. Então ele é o nosso quarto estado da matéria. E aí nós temos aí, relembrando os estados físicos, os sólidos são aqueles que nós temos as partículas bem agrupadas. O líquido é quando nós já temos as partículas aí mais soltas nas nossas substâncias. E o gasoso é quando essas partículas, né, estão bem agitadas. Fusão. A fusão é aquela passagem do sólido para o líquido, né, o gelo derretendo, ou uma barra de ferro sendo derretida no fogo. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, ou a evaporação é a passagem aí mais lenta das roupas secando no varal. A liquefação ou a condensação, que é a mesma coisa, é a passagem do estado gasoso, né, do vapor, para o estado líquido, formando aí as nossas nuvens. Um exemplo que nós temos de condensação também é quando nós vamos tomar banho e o vidro do banheiro embaça, formando gotículas. Isso é um processo de condensação, porque nós temos o vapor que estava quente, que se resfriou com o vidro, e aí condensou essas gotículas de água. Temos a solidificação. A solidificação é o líquido passando para o estado sólido. A sublimação é a passagem direta de um sólido para o gasoso, né? São aquelas pedras de naftalina, né, que nós encontramos dentro de armário, que são para retirar traças ou cheiro. Elas são pedras sólidas que vão se transformar em estado gasoso. Ou nós temos também a ressublimação, que é o estado gasoso que vai se transformar em sólido. Aí nós temos o gelo seco. Atividade experimental. A primeira de vocês aí, vocês irão fazer essa atividade bem tranquila, né? Responder a questão. A atividade 5, vocês vão assinalar um X na opção que vocês acharem correta. E na atividade 6, vocês têm uma sequência de quadrinhos. Só que na hora de fazer a sequência da atividade de vocês, não aparece a letra E. A questão 6 tem a letra E, que é a opção fusão e vaporização. Então eu peço que vocês façam favor, peguem a apostila de vocês nessa questão 6 e acrescentem a letra E. A letra E vai ser fusão e vaporização. E aí vocês vão ver esse quadrinho, o que está acontecendo. Está ocorrendo aí uma mudança de estado físico da água. Então, de acordo com esse quadrinho, vocês vão marcar a opção correta. Qualquer dúvida, entre em contato. Um forte abraço e beijos a todos.